Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa celebração. Que você possa cantar junto com a gente que Deus é grande, que Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez com grande nosso Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, igreja, passando aqui para deixar alguns avisos para a nossa comunidade. Não tivemos a celebração presencial por conta do grande aumento dos casos de contaminação da Covid e da gripe. E por esta razão, fizemos a nossa transmissão do culto via online. Então você agora que está nos assistindo, o pastor me incumbiu de fazer este comunicado a toda a igreja. Ele se preocupa com a saúde aí da nossa membresia e por isso hoje o nosso culto será transmitido, tanto agora na parte da manhã quanto também na parte da noite. Mas eu tenho alguns avisos para transmitir a toda a igreja. Queremos voltar na próxima semana, dia 23, com culto presencial. Então venha, participe do nosso culto presencial.
próximo domingo, dia 23. Só não teremos o Ministério Infantil funcionando, mas EBD vai estar funcionando, as classes funcionando normalmente, por isso aguardamos vocês aqui na nossa igreja. Tá? Durante a semana, fizemos a entrega das cestas básicas aos nossos queridos motoentregadores, os motoboys. Também a igreja esteve a semana toda aberta, recebendo doações aí para a feitura do nosso futuro bazar. Então você que tem aí disponível na sua casa, né, roupas em boas situações de uso, calçados, utensílios de decoração, cama, mesa e banho, pode trazer aqui para a igreja. Tudo isso a gente coloca no nosso bazar, que é feito 2 ou 3 vezes ao ano, conforme a necessidade, a disponibilidade de agenda. E todo este recurso a igreja reverte para a compra de cestas básicas, para a compra de remédio, para uso destinado à nossa ação social. Então, é uma forma de você ajudar a comunidade carente, as pessoas vulneráveis, né? É você ajudar a igreja a ajudar. Então, traga aqui para a igreja a sua doação. Será muito, muito, muito bem-vinda. Também no dia 28, sexta-feira, às 20 horas, teremos a nossa reunião mensal, o que a gente chama de assembleia, ou reunião de diretoria. Todos vocês que são membros da igreja estão convidados a participar. Então, sexta-feira, 8 horas da noite, reunião de diretoria aqui na sede da nossa igreja, às 20 horas. Você é membro, você tem que participar, você deve participar. Neste momento é tratado assuntos de interesse de toda a nossa comunidade aqui do Ferreira. Então venha fazer parte desta reunião, venha dar sua opinião, venha se inteirar dos assuntos da nossa igreja. Basicamente esses são os nossos avisos. Então queremos também, deixo também aqui este avisinho para vocês, na próxima quinta-feira, temos o retorno do Celebrando a Recuperação. Não fique de fora. Celebrando um ministério abençoado que tem aí ajudado muitas vidas. Venha fazer parte. Agora é o momento de você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Eu gosto de dizer que a entrega do dízimo e a entrega da oferta é uma expressão de fé. É uma expressão de gratidão, de obediência a Deus por tudo que Ele tem feito, operado na sua vida. Se você hoje está agora, neste momento, me assistindo, quantos motivos de gratidão você tem para oferecer a Deus? Se você tem seu alimento, se você tem a sua família, se você tem os seus recursos, a sua saúde, é porque Deus te ofereceu, é porque Deus te propiciou. A nossa igreja, ela vive exclusivamente de dízimos e de oferta. Eu gosto sempre de dizer que nós não temos nenhuma ajuda extra, nós não temos ajuda de ONGs, de nenhuma instituição do terceiro setor, nós não temos ajudas governamentais. Toda a igreja, ela sobrevive do seu dízimo e da sua oferta. Por isso, se nesse momento você tem esse recurso disponível e pode assim fazê-lo, vai estar aparecendo agora aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, as contas da igreja, vai estar aparecendo também a nossa chave Pix. Você faça agora com alegria e com liberalidade. Não queremos que você faça com tristeza. O dízimo não é para Deus, o dízimo é para o sustento da casa do Senhor. Nós temos contas a pagar, nós temos conta de luz, conta de água, temos os equipamentos para essa transmissão. Tudo isto é pago com o seu dízimo, com a sua oferta. Temos compromissos. E tudo isto é feito com a sua ajuda. Então, se nesse momento você pode fazê-lo, que você faça com alegria no coração,
sabendo que você está devolvendo à casa do Senhor aquilo que de maneira imerecida você respondeu. Eu quero antes fazer uma oração por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração e que você fosse grato a Deus diante de tantas situações, né, que a gente tem passado aí com a chuva, com esta pandemia, com esse agravamento aí da Covid, da gripe. Deus tem cuidado de você, Deus tem zelado por você, Deus tem amparado e sustentado a sua família. Cuidando dos seus celeiros, Ele tem cuidado da sua saúde. Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Pai, obrigada por essas vidas que neste momento estão nos assistindo. Obrigada pela vida do teu povo que tem um compromisso com o sustento da tua igreja, que tem um compromisso com a tua obra, que tem um compromisso, Pai, com a propagação do seu evangelho. Por isso, Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando os celeiros desta família. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor continue sustentando a este dizimista e a este ofertante fiel. Que nada, Pai, nada venha faltar a esta casa, nada venha faltar a esta família. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém. Então, se você pode, com alegria, com liberalidade, você vai agora fazer aí a sua oferta por intermédio da transferência, por intermédio da chave Pix, ou você pode também ligar aqui para a igreja, pegar o número da conta, ela vai estar passando aqui agora, na sua telinha. Mas você pode ligar aqui para a igreja ou comparecer pessoalmente. E nós vamos também receber seu dízimo, sua oferta, com muita alegria, sabendo que a nossa igreja tem muitas necessidades e você é parte da nossa igreja. Por isso você também é parte responsável pelo sustento aqui da nossa querida e amada igreja. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, eu avarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Olá, igreja, boa noite, graça e paz. Momento de orarmos, de falarmos com o Senhor. Momento de elevarmos os nossos pensamentos cativos aos pés do Senhor. A nossa meditação está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 7, que assim diz: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor,
continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Será que lembramos do dia que recebemos a Cristo Jesus em nossas vidas? Será que temos vivido nele, enraizados, edificados e firmados na fé? Para criarmos raízes, precisamos permanecer firmes. Se estamos agitados de um lado para o outro, como podemos estar enraizados? Contudo, ainda o que chama mais atenção neste versículo são as palavras transbordando de gratidão. Será que estamos cheios de gratidão a Jesus? Creio que precisamos de mais, precisamos transbordar de gratidão ao nosso Senhor. Amém. Que tenhamos um coração mais grato. Eu sempre gosto de falar isto. A gente adora correr atrás das bênçãos, né? Pedir. Buscamos pedidos de oração. Ore por mim por isso, ore por mim por aquilo, para que eu obtenha sucesso nesta ou naquela área. Mas são poucas as vezes que chega até a gente aqui. Olha, eu quero orar agradecendo a Deus por isto, por aquilo, pelas pequenas coisas, pelo ar que eu respiro, pela vida da minha família, pela minha saúde, pela cama que eu tenho, pelo alimento que nunca me faltou à mesa. Então tenhamos um coração mais grato, gratos a Deus, grato também aos seus amigos, gratos à sua família. Eu falo que o nosso tripé de existência é Deus, família e amigos. Que tenhamos um coração grato, primeiro por nosso Senhor Jesus Cristo, depois pela nossa família, que é o nosso porto seguro, e depois aos nossos amigos, porque são os amigos verdadeiros que seguram, né, ali as nossas pontas quando precisamos. E é neste mesmo sentimento de gratidão, de amor, de empatia, que eu quero que você ore comigo por algumas vidas. Eu quero que você me ajude em oração pela vida ali da dona Itaíde, mãe da Beth. Ela prossegue hospitalizada, ela foi contaminada aí com o vírus da Covid. A Beth também foi contaminada, o Lúcio, toda a família, mas eles estão bem, para a honra e glória do Senhor, estão bem, estão se recuperando, mas a dona Itaíde ainda precisa de cuidados médicos. Então vamos clamar ao Senhor por uma cura, pelo seu restabelecimento da sua saúde. Vamos orar também pelo senhor José Geraldo. Ele é tio da Samira Seixas, ele segue necessitando de uma cirurgia, estava com a cirurgia já agendada, chegou a ir ao hospital, mas testou positivo para a Covid, teve que retornar. Então a família está triste, né? Isso mexe com todo o emocional da família. Vamos orar pelo senhor José Geraldo e também pela família ali da Samira, principalmente para ela, que também está muito abatida com tudo isto. Vamos orar também pela Melissa. Este é um pedido da nossa querida Edna Fernandes. A Melissa está grávida de 8 meses, testou positivo para a Covid. Ela tem o pai que tem câncer, que está no estágio avançado. Então, uma família que também precisa do agir do Senhor. Vamos orar por ela. Pela Cíntia, ela é membro aqui da nossa igreja, esposa do Jefferson, tem feito alguns exames. Provavelmente ela, no futuro bem próximo, ela precisa de uma cirurgia, o médico já avisou, né? Vamos orar para que Deus coloque ali os melhores médicos, a melhor equipe ao lado da Cíntia, do Jefferson e ali também dos seus filhinhos, a pequena Manuela, netinha ali da Renata, precisa também de uma cirurgia, está fazendo os exames. Manuela é uma criança, vem sofrendo as consequências de um problema cardíaco e a Renata fica muito triste com toda essa situação. Muitas pessoas contaminadas na nossa igreja, vamos orar por todas elas, mas também temos motivos de gratidão. Essa semana o nosso querido Arlindo completou mais um ano de vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus esteja contigo aí, Arlindo, com a Maura Portugal, com todas as suas filhas. Que Deus continue abençoando. E você
que completou também mais um ano de vida, mais um ano aí de casamento, de matrimônio. Que Deus seja contigo, que Deus continue te abençoando, te protegendo, te prosperando. Eu queria agora que você fechasse seus olhos e com gratidão no coração, você lembrasse, puxa aí pela memória tudo aquilo que Deus fez na sua vida, tudo aquilo que Deus tem te propiciado, até mesmo a igreja que você congrega. Agradeça a Deus por ela, agradeça a Deus aí pelo seu pastor, agradeça a Deus pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus irmãos, pelo seu trabalho, pelo seu sustento. Momento de gratidão, momento de falarmos com o Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigada. Obrigada porque eu sei, Pai, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu sei, Pai, que o meu coração ele tem que transbordar de gratidão ao Senhor. E neste momento meu coração se encontra assim, Pai, grato, transbordando de amor, transbordando do reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito pela minha vida. Por isso eu também te peço perdão pelos momentos que eu não reconheci a sua santa e poderosa mão sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha família, sobre a vida da nossa igreja. Por isso eu peço perdão, Pai. Eu peço perdão ao Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, pelas minhas omissões. E quero te agradecer por tudo que o Senhor tem operado, pelas suas maravilhas, pelos teus grandes feitos, feitos e merecidos, Pai. Eu peço, Pai, por cada nome que eu aqui mencionei, que o Senhor cubra cada uma destas vidas com teu amor, com a tua mão de cura, que o Senhor venha a proteger não só a estes doentes, mas aos seus familiares que se encontram entristecidos, aflitos, clamando e esperançosos no Senhor. Por isto, Pai, obrigada. Obrigada pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada pelo teu amor leal. Obrigada pelo Senhor ser um Deus misericordioso e justo. Obrigada pela tua graça infinita, abundante. Obrigada por ter me amado primeiro. Obrigada, Pai, obrigada, obrigada, obrigada. Que eu possa sempre, Pai, não só em meio aos momentos bons, mas também em meio às provações, às lutas, ter um coração grato, ter um coração que se dobre diante do Senhor. Mesmo, Pai, nos momentos de pranto, mesmo nos momentos de aflições, que eu possa reconhecer que nestes momentos também o Senhor está ali ao meu lado, me amparando, me protegendo, me guiando, me sustentando. Que esse seja o sentimento dos nossos corações. Que tenhamos um coração mais parecido com o Senhor. Temos um coração segundo o Senhor, que temos um coração de carne e não um coração de pedra. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e operado no nosso meio. Esta é a oração que faço agradecida e rendida no santo e amado nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem agora com a palavra, tenham uma excelente pregação. A graça e a paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã, você que está em casa ou em qualquer outro lugar assistindo essa celebração. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Nós, por medida de segurança, resolvemos retomar esse formato que é totalmente válido. Foi um formato que nós desenvolvemos porque estávamos em constante melhoria, constante aperfeiçoamento daquilo que a gente entregava de maneira remota. E hoje esse recurso está disponível para nós nessa qualidade, nessa estrutura, porque é necessário que isso aconteça. Você já deve ter visto isso e o porquê nos avisos e também nos noticiários, como tem aumentado o número de pessoas que estão contaminadas tanto pela Covid quanto por uma gripe, e nós precisamos nos responsabilizar, nós precisamos ser responsáveis. Foi isso que nós aprendemos durante os tempos que se passaram e que foram extremos.
no cuidado com a nossa família, no cuidado com as pessoas que nós amamos, e como igreja não pode ser diferente, no contato com gente que a gente ama, no contato com pessoas que nós cuidamos, no contato com gente que se relaciona, é importante que essas medidas sejam tomadas. Até quando? Nós não sabemos, mas nós nos reunimos como igreja e isso não muda nada no nosso encontro, e o propósito do nosso encontro, sendo ele presencial ou sendo ele remotamente. Eu agradeço a confiança que você tem da nossa comunidade de estar na sua casa. Você assistir essa celebração é um movimento com muita profundidade de se sentir à vontade e de fazer parte de uma comunidade, que é a nossa. Igreja Evangélica Batista em Ferreira, que agora está nas casas e sempre estará nas casas. É muito engraçado, engraçado não, mas é curioso que nós estamos e começamos uma série de mensagens na semana passada falando sobre Atos, propósitos de Atos. Atos dos Apóstolos é o livro histórico que relata o começo da igreja, como a igreja começa a se desenvolver quando Jesus volta para o céu. Quando Jesus ali, depois de um tempo com os discípulos, ele responsabiliza os discípulos para que continuem um ministério que foi começado por ele. E é muito curioso que nós agora estamos retomando de maneira remota, falando sobre o propósito de uma igreja, falando sobre a essência, o fundamento da igreja, mesmo que isso esteja distante, mesmo que isso esteja fora do presencial. Porque um dos fundamentos da igreja não é a presença, mas é sim a proximidade, mesmo que ela não seja física. É o pertencimento, é o ajuntamento, mas um compromisso, o fundamento disso. As questões físicas, os aspectos geográficos, eles são secundários. Aquilo que é fundamental, e eu retomo o pensamento porque falava muito disso há um tempo atrás, quando nós nos reunimos somente assim. O nosso fundamento é a convicção que temos sobre o que é ser igreja. E a igreja de Atos, o começo da igreja, conforme nós vimos nas mensagens anteriores, tinha então experimentado ali no capítulo 2 de um movimento do Espírito Santo, um avivamento, uma experiência que resultou. Todo o movimento do Espírito de transformação tem resultado. E são resultados que interferem na vida de uma comunidade. É bíblico isso. É isso que acontece em Atos. A experiência do Espírito sobre aquela igreja, sobre aquela comunidade, não foi uma experiência momentânea. Não foi um agir do Espírito, não foi um movimento sem causa, um movimento sem propósito, não. Quando acontece o que aconteceu em Pentecostes, a igreja começa a experimentar de um crescimento. O Senhor ia acrescentando pessoas à igreja. É isso que o texto vai relatar para nós. Também aquela comunidade foi transformada no seu entendimento a ponto de repartirem os seus bens. Eles se relacionavam de forma generosa. Eles se relacionavam com um coração transformado pelo Espírito. E é a partir disso que nós seguimos, porque os apóstolos, os principais líderes da igreja naquela época, vão entrar aqui em um conflito semelhante ao que Jesus enfrentou, e é um conflito semelhante ao que você e eu enfrentamos nas nossas circunstâncias, mas principalmente no nosso entendimento sobre quem Jesus é. Jesus enfrentou um conflito de reconhecerem aquilo que ele podia oferecer, mas não da revelação que ele era.
Vou repetir. As pessoas reconheciam Jesus daquilo que ele poderia oferecer. E isso se desenvolve, isso acontece também com os apóstolos. Porque presta atenção, certo dia, capítulo 3 do livro de Atos, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era aquele homem, o mesmo que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Pedro, então, e João encontram um homem que tinha uma necessidade física, e ali um homem que tinha a sua rotina desde o seu nascimento, de todo dia ser levado, uma rotina totalmente dependente, dependia dos outros, tanto para ser levado para o lugar onde, a partir desse lugar, dependia de esmolas para sobreviver. Uma rotina de dependência de pessoas, uma rotina sem humanidade, porque de cabeça baixa pedia esmolas, de cabeça baixa conversava com outras pessoas. E ali ele viveu toda a sua vida. Quando então Pedro e João olham para aquele homem, e engraçado que esse homem está ali, na porta do religioso, na porta daquilo que deveria ser o espiritual. E eles atendem, não com o que aquele homem necessitava, ou achava que necessitava, que era as esmolas. Eles atendem com aquilo que Jesus podia oferecer, e que não era uma cura física. Aquele homem, quando é curado, reconhece o que foi feito, porque Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Esses adjetivos não eram normais de serem colocados, mas nessa circunstância, nesse contexto, foi importante. E é isso que causa o conflito quando a multidão começa a ver, aqueles homens que estavam no templo começam a ver e reconhecer que o aleijado, o mendigo, estava curado e estava não fora, não na porta, mas estava dentro do templo. Não estava caído com a cabeça baixa, ele estava de cabeça erguida, louvando a Deus pelo que tinha feito, pelo que tinha acontecido. Ficam admirados, mas começam a prestar a admiração aos apóstolos. É quando, então, na sequência do texto, Pedro prega. Porque todo milagre, toda cura, tudo que acontece, todo movimento que é do Espírito, ele tem um resultado, ele tem um propósito. Assim como em Pentecostes nós seguimos que teve como resultado a generosidade, a transformação do entendimento, a comunidade. Aqui também, a oportunidade foi gerada por uma cura, a oportunidade da pregação. E é o que acontece.
quando Pedro está ali no templo, a primeira coisa que ele faz na sua pregação, e isso pode ser muito aprofundado no estudo, que é a estrutura do sermão de Pedro, que é, ele começa o sermão dele dizendo, não é sobre mim. Por que vocês estão olhando para nós como se nós fôssemos aqueles que tivessem feito algo por esse homem? Não fomos nós. Não existe nada em nós. E aí que vem a grande sacada. Vem Jesus Cristo, o Nazareno. Aquilo que Pedro faz é genial. Ele pega aquilo que as pessoas queriam, que eram os benefícios, porque uma multidão, quando vê algo, procura a recompensa. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus começava a curar com o propósito de anunciar aquilo que ele era, as boas novas, a sua revelação, mas procuravam em Jesus os benefícios, as recompensas, seja uma cura, seja um milagre, seja dinheiro, seja qualquer outra coisa. Então, aqui não é diferente. Os homens no templo procuravam em Pedro e João recompensas para eles. E Pedro tem a genialidade de dizer, não é nada nosso, não é sobre nós. Não existe nada em nós que fez com que isso acontecesse. E começa a pregar Jesus. E aí vem o ponto que é para alcançar um público-alvo. Sobre o público daquela pregação, Pedro encontra que existe um erro de interpretação, existe um erro de hermenêutica, existe um erro ali, um equívoco sobre a pessoa de Jesus, que é para o povo judeu. Um judeu não reconhece Jesus como Messias. Ele não reconhece que Jesus é a revelação de Deus. Ele considera que o que aconteceu com Jesus poderia acontecer com qualquer outro homem. Jesus, para um judeu, é só mais um irmão, que teve uma boa filosofia e conseguiu, com uma boa oratória, arrastar multidões. É isso que um judeu acredita. Eu não estou aqui para falar sobre o que um judeu deve ou não acreditar, mas eu falo sobre o conflito que entrou aqui com a mensagem de Pedro e o povo judeu. Pedro vem construindo então, desde Moisés até os profetas, no seu sermão, quem Jesus era e como as profecias sobre Jesus, sobre o Messias, se revelaram e se cumpriram em Jesus. Existem promessas sobre o Messias e o povo judeu ainda espera que o Messias se revele. Eles têm uma data, eles têm um período, um ano que está próximo, se eu não me engano, para os judeus, que está chegando, mas Jesus já cumpriu todas essas profecias. E aí, é a partir do milagre, é a partir de ver, conseguir enxergar, é palpável que aquele homem que era mendigo uma vida toda, conhecido pela comunidade como que ficava de cabeça baixa à porta do templo, é visível e não tem como contra-argumentar que aquele fato não aconteceu. E que dois homens ali estavam pregando sobre Jesus de Nazaré. O que acontece então? Chega os líderes religiosos, chega a guarda, e aí eles prendem João. Eu quero que você leia comigo no capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que é uma dificuldade para o judeu, reconhecer que Jesus venceu a morte. Agarraram Pedro e João, versículo 3. E como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000.
É numa mensagem, através de um milagre, que Pedro começa ali a explicar que Jesus sim é a revelação, que 5.000 homens têm um entendimento transformado. Isso, para os religiosos da época, era terrível. Era terrível, era quase impossível. No dia seguinte, versículo 5, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Ali estavam Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Olha só que reunião para tentar acusar, para tentar decidir algo que fosse prejudicial aos apóstolos por estarem pregando a verdade. Olha que triste. Versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, presta muita atenção, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade que fizemos em favor de um aleijado. Acrescento na minha versão: esse aleijado que vocês bem conhecem, porque uma vida toda estava à porta do templo de vocês, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está curado ali diante dos senhores. Esse é Jesus. Cita um texto: a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação, mais uma pregação. Pedro não perde a oportunidade de pregar as boas novas. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Bom, o texto continua e, de fato, Pedro e João são liberados, são chamados à atenção para que não falem nada mais ao respeito. Olha, vem cá, Pedro e João, tudo bem, nós estamos admirados, nós reconhecemos que vocês estavam com Jesus, reconhecemos essa presença de Jesus no meio de vocês pela simplicidade, pela falta de instrução de vocês. Olha que interessante. O fato de vocês serem simples demais para conseguirem inventar algo desse tipo, a simplicidade autêntica, dá autenticidade ao que vocês estão nos falando. Por isso nós cremos que vocês estavam de fato com Jesus, mas não falem mais dele. E Pedro vai dizer o seguinte, o versículo 19: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos, versículo 20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O conflito do judeu é de não reconhecer Jesus como Jesus realmente é. É de não reconhecer que Jesus não foi só alguém para atender aquelas necessidades, ou fazer o que fez como se fosse um circo que vem para a cidade, oferece atrações e depois vai para outra cidade. Não. Essa é a dificuldade do judeu, de reconhecer que a partir do momento que Jesus chega num lugar é para estabelecer uma revelação sobre aquele povo. Aqueles que se encontram com Jesus são transformados no seu entendimento, aqueles que querem ser transformados, aqueles que querem reconhecer aquilo que Jesus é. O conflito que Jesus teve com os judeus foi justamente esse. Escolheram um assassino no lugar de Jesus.
Porque não reconheceram ou não quiseram reconhecer que Jesus era o Messias. Mas se aproveitaram daquilo que Jesus podia dar de recompensa quando o assunto era físico, geográfico, quando era material, mas no tocante ao espiritual, rejeitaram Jesus. Conflito que Pedro encontrou com aquele povo que rejeitou Jesus. Por não reconhecer que Jesus era não só aquele que veio para curar um aleijado, mas que através da cura do aleijado levou mais de 5.000 homens a uma conversão, a um entendimento transformado, para um resultado, para um propósito. O mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que teve dificuldade no relacionamento com Jesus de receber e de reconhecer quem Jesus realmente era, deixando os seus próprios interesses de lado, o mesmo Pedro tem a coragem de olhar ali, diante de autoridades que poderiam levar ele até a morte. Como foi o que aconteceu com Estevão? Mas olhar para esses homens e dizer, me desculpe, senhores, autoridades, respeito-os, mas o meu limite está em deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. O meu limite está em que eu tenho mais temor do Senhor do que medo de vocês. Eu tenho mais propósito em proclamar aquilo que vi e ouvi do que as consequências que eu posso enfrentar de ter que fazer isso. O mesmo conflito você e eu nós enfrentamos todos os dias, a partir do ponto que nos relacionamos com Jesus, procurando as recompensas que Ele pode nos oferecer, mas não reconhecendo aquilo que de fato Ele já fez. Tem gente que se relaciona com Jesus sempre na expectativa de ser atendido nas suas dificuldades e nas vantagens que pode extrair desse relacionamento. Seja um emprego melhor, um carro mais caro, seja uma casa melhor acabada, seja os melhores restaurantes que eu posso frequentar e a melhor comida que pode estar à minha mesa. Para isso, o meu relacionamento com Jesus é válido. Mas quando um relacionamento com Jesus me confronta ao ponto de eu ter que questionar se eu vou me posicionar com a minha empresa, se eu vou me posicionar com a minha família, sabendo dos riscos que eu corro de ter que me posicionar como um cristão de fato. Porque se eu me posiciono como um cristão de fato, eu corro o risco de perder o meu emprego, eu corro o risco de ficar sem o contato com os meus parentes, eu corro esses riscos. Mas o que vale mais? O risco de perder o contato, o emprego ou as coisas que eu posso ter em vida? Ou olhar para Jesus e não reconhecer que Ele realmente é o Messias? O que vale mais? O conflito que nós enfrentamos diariamente é que se Jesus vai nos abençoar naquilo que nós temos de expectativa que Ele atenda, ou se Jesus vai mais uma vez se revelar a nós ao ponto de sermos confrontados daquilo que temos que fazer. O que eu quero dizer? A nossa oração ao acordar é pedindo ou é nos entregando? Quando acordamos, pedimos ou nos colocamos à disposição de Jesus para falar o seguinte: o que nós vamos ter que enfrentar hoje, Senhor? A coragem, essa que Pedro teve, é a mesma coragem que às vezes num relacionamento com o Uber, quando o Uber começa a falar que foi desviado, quando o Uber começa a falar que seu relacionamento está complicado, é essa coragem que muitas vezes nós ignoramos, pegamos o nosso celular, encostamos a nossa cabeça no vidro e ignoramos aquela pessoa. Sendo que essa foi a oportunidade que Jesus colocou na nossa mão para falar dele. Na nossa família,
Nós preferimos ficar no sofá do que sentarmos na mesa para falar sobre coisas sérias. E ali é a oportunidade de falar de Jesus. Pedro, em momento nenhum, desperdiçava as oportunidades que tinha para falar de Jesus. Qualquer brecha era o espaço. Qualquer vírgula era Jesus. Qualquer movimento era para apontar aquilo que Jesus era. E nós entramos num conflito hoje de viver uma fé 007. Eu ouvi isso muito na minha adolescência, conferências, é o cristão 007. É o agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que ele é crente. É o agente secreto. Você tem que perguntar, interrogar para ele assim, afirmar que ele é crente. Porque ele ou tem vergonha ou ele não tem coragem de abrir mão ou de enfrentar os riscos que um cristão corre por ser cristão. A minha pergunta é, e o meu desafio para a nossa comunidade nesse tempo é, nós estamos para correr o risco de ser cristão? Dos riscos que corremos, nós estamos para correr o risco que o Evangelho, que o reino de Jesus nos leva. Não são planos de nos causar mal, são planos de nos fazer bem, de nos fazer prosperar, mas que para nós, às vezes, pode ser conflituoso. Que Deus nos abençoe. Que o nosso coração esteja alinhado com o propósito de Jesus. Jesus é a revelação de Deus e não tem como nós passarmos pela vida sem tocarmos no nome dele por onde nós formos. É esse o envio de Jesus. É essa a mensagem que ele deixa para os apóstolos e que os apóstolos desenvolvem como igreja. Indo, preguem o Evangelho. Que Deus os abençoe. Um grande beijo para você e para sua família. Tchau. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração, que em meu coração,
Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és.